Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço nesse momento. Continuamos firmes com o estudo sobre o fruto do Espírito e também os frutos da carne, descrito ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 23, nós vamos encontrar os frutos da carne e os frutos do Espírito. Hoje nós queremos falar um pouco sobre os frutos da carne, porque entendemos que, observando os frutos da carne, vamos poder evitá-los e vamos produzir em escala muito maior os frutos do Espírito, ou como alguns falam, o fruto do Espírito no singular. Quero hoje trabalhar um texto que me veio hoje à minha mente, ao meu coração, um texto muito profundo, porque ele vai além do que a religião determina, além do que a tradição prescreve, além do que os hábitos religiosos inspiram. A verdadeira religião passa pelo que Jesus trabalha no capítulo 7 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Especialmente o versículo 5, Jesus vai responder a uma pergunta dos fariseus. Diz assim Marcos 7,5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Depois nós vamos encontrar aqui, nesse mesmo capítulo 7 de Marcos, versículo 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me, todos, e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É desse jeito aqui que temos a conclusão da resposta de Jesus à pergunta do versículo 5. Porque os seus discípulos não vivem
de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Os fariseus existiam para preservar e demonstrar as leis de Deus. No seu zelo ao fazer isso, construíram um sistema próprio de interpretação que se tornou um conjunto de tradições que muitas vezes era colocada acima das escrituras quando havia discordância entre as duas fontes, porque nós sabemos que para eles as aparências ou a manutenção da tradição era a prioridade acima de todas as coisas. Jesus não demonstrou misericórdia para com aqueles que eram os supostos pastores, líderes do povo. A palavra hipócritas era um termo teatral grego que descrevia alguém que encenava o papel de outra pessoa. Quero chamar a atenção aqui que Jesus começa a discorrer essa questão dos fariseus. Ele até traz o texto de Isaías, quando diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E Jesus vai dar um exemplo, porque na lei, nas escrituras, nos mandamentos, havia e ainda há o mandamento de amar o pai, a mãe, de cuidar deles até que eles morressem. Havia e ainda há um cuidado, uma obrigatoriedade de ajudar os nossos pais. E a lei era muito rígida com relação a isso. E Jesus então traz como exemplo, quando ele diz aqui no versículo 11, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus. Então, eles, para se eximir da responsabilidade, do cuidado, do amor para com seus pais, eles declaravam corbã, dizendo que a oferta era para o templo, era para Deus. Eles continuavam usando essas ofertas e os pais ficavam negligenciados muitas vezes, passando necessidade, passando todo tipo de situação, e eles então se faziam indiferentes para com essa observância que Jesus trouxe, a lembrança do que eles estavam realmente fazendo. Então, por aí nós vamos ver que havia realmente uma grande manutenção da tradição, da aparência do que era religioso, quando na realidade não tinha nenhuma espiritualidade. Jesus está dizendo isso agora para os discípulos, quando Jesus vai dizer que não tem nenhum problema o que o homem come, do que ele se alimenta. O problema é o que sai do coração do homem, porque aqui nós vamos encontrar Jesus falando de 13 males fluindo do coração do homem carnal. E quando nós vamos entender que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, vem para a nossa vida, se manifesta na nossa vida, ele também muda essa perspectiva e nós começamos a ter uma vida espiritual e nós começamos a produzir esses frutos como Jesus também produziu. Quero já caminhar aqui para o encerramento, falando que todos esses males que Jesus vai enumerando no capítulo 7 de Marcos, versículo 20, quando ele diz que o que torna impuro do interior do coração dos homens é o que vem, os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus aqui está chamando a atenção da verdadeira religião, que passa pelo nosso coração, pelas nossas motivações, pelas nossas emoções e a forma como nós estamos nos dirigindo a Deus, vivendo para Deus, nos voltando para Deus, é o que vai realmente produzir esses frutos dignos de arrependimento, que glorificam, exaltam e bendizem a Deus e refletem a Deus onde nós estivermos. Essa é, pois, a reflexão e o desafio para nós, não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Te envio um grande abraço. Amém.